Os meninos ficaram 2 semanas sem vir e esqueceram como que funciona a mesa lá atrás. Mas eles aprendem rápido. E eu nunca precisei tanto do microfone como hoje. A voz está fraca, eu estou fraco, mas graças a Deus por poder estar aqui. Obrigado pela oração de todos os irmãos. Muito mais do que qualquer outra coisa, eu me senti fortalecido cada instante, sabendo que tinha uma igreja orando por mim, pelos irmãos que foram afetados aí por esse vírus tão terrível. A sequela ainda continua, fadiga, só quem já pegou que sabe, cada corpo reage de uma forma diferente, mas fica uma canseira, dor no corpo. Ontem foi difícil levantar da cama, mas graças a Deus, a gente tem vida para poder adorar a Deus. Diga aleluia nesta manhã, mano. Graças a Deus. Muito, mas muito obrigado mesmo. Teve momentos que eu achei, eu não tive, o único sintoma que eu não tive pela misericórdia infinita de Deus foi falta de ar. Todos os outros eu tive. E mesmo não tendo falta de ar, teve momentos que eu achei que ia morrer. Esse vírus é terrível, 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 você não faz ideia. Por isso, pelo amor de Deus, obedeça às regras. Pelo amor de Deus, não se cumprimente, não vá em festa, não é hora de fazer festa. Não é hora de ficar visitando a casa dos outros. É hora de se recolher, é hora de se cuidar. Há milhões de pessoas que pegaram esse vírus e não voltaram. E você pode ser um deles. Então se cuide o máximo que você puder, se cuide, faça a sua parte. Deus não vai fazer a minha parte, cabe a cada um de nós. Nos cuidemos, não cumprimente ninguém, não abrace ninguém. Por favor, por amor à sua saúde, à sua vida, aos seus familiares que precisam de você, se cuide. Eu vejo, às vezes nas redes sociais, eu pouco entro nas redes sociais. Entro para postar foto dos aniversariantes, e de vez em quando que não vem uma notificação no meu nome que eu dou uma olhada. Mas mesmo nessas poucas vezes eu vejo tanta gente fazendo festa nessa hora, gente indo em lugares onde não é recomendável. Por favor, se cuide. Se cuide. Vamos ter, com a ajuda de Deus, muito tempo pela frente para fazer festa. Daqui a pouco tudo isso terá passado e nós vamos voltar a nos confraternizar novamente, aquele calor brasileiro que só nós temos. Vamos vivenciá-lo em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia nesta manhã, eu vou devagar. O Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, Evangelho de Dr. Lucas, capítulo 14. Estou vendo aí alguns irmãos que foram acometidos pelo Covid, ficaram 2, 3 semanas sem vir à igreja.
mas que fizeram o exame, o teste novamente, deu negativo e regressaram à casa do Senhor. Você está com a Bíblia na mão, não vou pedir para você aplaudir, mas diga glória a Deus por esses irmãos que voltaram à casa do Senhor. Graças a Deus. Eu estou bebendo muita água, se puderem colocar mais depois aqui, eu agradeço. Lucas 14, versículo de número 16 diz assim: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Obrigado pela tua palavra. É em torno dela que nós nos reunimos nesta casa. Algumas vezes eu tenho dito e repito, Senhor, esta casa não é um centro filosófico ou uma academia de letras. Esta é a tua casa. As coisas aqui não são por força e nem por violência, e nem por sabedoria humana, mas que sejam em demonstração de espírito e de poder. Tua palavra prescruta, penetra, nos faz sábios para a salvação. Tua palavra nos ensina a nos conduzir. Ela é martelo que esmiuça a penha, ela é espada do espírito. Ela é alimento para a nossa alma. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Jamais seremos bons crentes sem a tua palavra. Dependemos dela. Precisamos ouvi-la nesta manhã sobre a unção e a ótica do teu Espírito, e que ela ache lugar em nossos corações e produza, porque ofereço o meu coração nesta manhã como uma terra boa, para que a semente caia e produza 30, 60 e 100%. E que ela produza efeito não apenas nesse instante, mas durante toda esta semana. Produza o seu devido fruto para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pode tomar assento. Um certo homem, olha para mim, fez uma grande ceia e convidou a muitos.
E a hora da ceia chamou os convidados. Observe que os que foram convidados para estarem na ceia, eles já haviam sido previamente convidados. Esta parábola não se aplica aos pecadores que estão lá fora, que não conhecem o Evangelho. Esta parábola se aplica a nós, os cristãos, que já fomos convidados. E o convite aqui é o convite da fartura, é o convite da comunhão, é o convite da intimidade, é o convite para viver aquilo que poucos vivem. O tema aqui é um banquete, não está falando de um hot dog, é o convite ao banquete, porque todo convite de Deus é um convite ao banquete. É um convite a viver o melhor da vida cristã. É um convite para aqueles que acordam pela manhã e têm o privilégio de dar de cara com Deus. O convite aqui é o convite para que você seja guiado não pelas circunstâncias, não pela experiência. O convite é para que você seja guiado pelo Espírito. Deixa-me dizer uma coisa para você esta manhã que talvez você não saiba. Há milhões de pessoas num momento como esse que estão vivendo o melhor da vida cristã. Há milhões de pessoas ao redor da terra, nessa mesma hora, que estão desfrutando de uma intimidade com Deus extraordinária. Em que são longânimos, fruto da longanimidade, faz parte do seu dia a dia. Porque uma coisa é você vir à igreja, frequentar alguns cultos quando der, quando não tem Covid, quando tiver ânimo. Outra coisa é viver vida espiritual. Não confundam as coisas. E eu tenho visitado alguns lugares independentes, me faz lembrar de alguns agora à minha mente, de pessoas que não têm absolutamente nada humanamente falando, mas que cultuam a Deus com uma veemência, com uma alegria, incomensuravelmente maior do que os melhores centros, das melhores e maiores catedrais que se possa imaginar, com toda a nossa formalidade, conveniências, interesses, que nem sempre são os interesses de Deus. E a tendência é olhar para a minha vida michuruca e achar que todo mundo vive uma vida cristã michuruca. Mentira. A tendência é olhar para as minhas limitações e achar que a vida cristã é isso que a gente está vivendo.
Quando o convite de Deus é um convite ao banquete, é um convite à grande ceia, é o convite à fartura, é o convite a revelações, à intimidade. A não ser mesquinho, a não ser limitado, extravasar o amor de Deus aos que nos rodeiam, independentemente de merecerem ou não. Tipo de Cristo. E para que eu me sinta melhor, às vezes eu me comparo aos que são inferiores a mim. Porque eu não adultero, eu não roubo. E quem diz que não adulterar e não roubar é viver o ápice da vida cristã. Isso é para quem tem vergonha na cara. Isso é para quem tem caráter. Não precisa ser cheio do Espírito para dizer não para essas coisas. Mas verdade é que existe um compartimento, existe um mundo espiritual onde milhares, milhões estão inseridos, vivendo o melhor de Deus, ouvindo quando Deus sussurra, e o fruto do Espírito, a paz, porque há muita gente que tem paz quando tudo está bem. Dinheiro na conta, saúde. Mas essa não é a paz como fruto do Espírito. Essa é a paz que o Bill Gates tem. Estou bem. Essa é a paz que E nós confundimos, às vezes, nós achamos que viver momentos de tranquilidade é experimentar a paz de Deus. E paz de Deus como fruto do Espírito, independe das circunstâncias. Faça a vida a cara feia que fizer. Doa como possa doer. Isso não depende de circunstâncias. E aí é que se começa a ver que vida cristã, às vezes, está um pouco distante daquilo que nós idealizamos, como Jesus ensina. Amor. Eu não estou dizendo para amar os que me amam, porque até os ímpios fazem isso. Gostar de quem gosta de mim. Estou falando de orar pelos que nos perseguem, falam mal, e amá-los, simplesmente porque você transborda amor. E aí é que se vê a diferença, e a gente descobre às vezes que nós não estamos vivendo vida cristã como nós imaginávamos que poderíamos estar vivendo. Será que por ir à igreja quando dá para ir, eu estou vivendo vida espiritual abundante? Domínio próprio, temperança, longanimidade. Sabe o que é longanimidade como fruto do Espírito? Longanimidade é ter o ânimo longo, você não desanima fácil. A gente vê uma geração de gente desanimada que nem sabe por que está desanimada. Será que eu estou conseguindo fazer você entender que às vezes o que nós estamos experimentando em nossa jornada não é aquilo que Deus idealizou para a gente? Ou você se contenta com pouco? Você se contenta de vir à igreja, tomar o cálice,
ouviu uma boa música, uma boa palavra e vai embora. Mas cadê os rios de água viva do nosso interior? Cadê o banquete que o Rei nos convida para se assentar à mesa, quando muitos estão rastejando, achando que a vida cristã talvez nem vale a pena ser vivida? Alguém disse: se ser cristão é viver o que eu estou vivendo, então o cristianismo é uma farsa. E essa é a questão esta manhã. Será que eu estou vivendo tudo aquilo que Deus idealizou para mim? Será que eu acho que algumas emoções que me fazem dar glórias de vez em quando é vida cristã? Será que Jesus estava mentindo quando ele disse: olha, rios de água viva fluirão do seu interior, rios que saltem para a vida eterna? Jesus é mentiroso? Ele falava do Espírito Santo que havia de vir. Em alguns lugares da África onde eu estive, pessoas não têm nada do que nós temos, do pouco que temos, ou do muito. E parece que elas vivem uma vida cristã, e parece que as coisas que nós temos roubam um pouco de nós a essência do cristianismo. Cegam. Eu estive na Coreia, onde você chega às 5 da manhã, e é um culto que tem 365 dias por ano, e ninguém vai para o trabalho sem primeiro ir para a igreja orar 1 hora antes. Você chega atrasado, não tem lugar para dobrar o joelho numa igreja de 10.000 pessoas. Tem problema? Tem. Mas parece que eles estão vivendo algo que a gente, primeiro, desconhece que muitos vivem. Segundo, não tem nem ânimo, nem desejo de viver, porque se satisfaz com muito pouco. E se eu acho que vida cristã é viver o que eu estou vivendo, é o que eu vou viver. Que eu seja feliz, entre aspas, com pouco. Porque eu me norteio, eu me comparo pelos meus pares, que vivem cambaleando. Que vivem com a língua de fora. Achando que estão vivendo o melhor da vida cristã. Bem, a vida cristã aqui, nesta parábola, é comparada a um banquete. A vida cristã aqui, nesta parábola, é comparada a uma vida que vive o melhor de Deus, como muitos estão vivendo. Como muitos. Não precisa ir na África. Não precisa ir à Coreia. Há pessoas aqui vivendo o melhor de Deus. Acordando, dando de cara. Sentindo Deus. Não deixando que as coisas ditem as regras. E esta parábola me diz que a vontade de Deus é declarada. Venham, já está tudo preparado, está tudo pronto. Vivam o melhor.
Assentem-se comigo à mesa. Comam do banquete. Observe que não é um convite aos incrédulos, é um convite aos convidados, à igreja, para mim. Vinde, já está tudo preparado. E todos a um começaram a desculpar-se. O primeiro, eu acho isso, eu já preguei esse texto algumas vezes. E ele me veio ao coração ontem à noite. O primeiro, o segundo e o terceiro deram respostas que não eram respostas de pecados grosseiros, eram justificativas que todos nós temos. O primeiro não disse assim: olha, obrigado por ser convidado, por saber que a ceia está pronta, o banquete está preparado, mas eu estou com uma garrafa especial de cachaça, vou sair com a secretária, escolhi um final de semana especial e é esse, e um local especial. Não, não foi isso. O segundo não disse assim: olha, eu vou para Las Vegas jogar nos cassinos. O terceiro não disse: eu estou tendo um caso com alguém, estou indo para o Hawaii, dá um escape, minha esposa pensa que eu vou. Não. As respostas deles eram respostas aparentemente dignas. O primeiro disse: comprei uma propriedade. E preciso ir vê-la. Comprei um campo. Comprar campo é pecado? Não. Ter uma propriedade é pecado? Não. E aí eu aprendo com essa parábola que o Espírito de Deus avivou no meu coração, de que o que nos rouba uma verdadeira vida espiritual não são os pecados. E que há pessoas aqui esta manhã e que me ouvem pela internet, que quem está roubando uma vida espiritual sadia, de asas de águia para voar, não é o adultério. Por quê? Não adultera. Não é o estelionato, porque não pratica tais coisas. Mas o que rouba às vezes a nossa espiritualidade são coisas dignas, como família, trabalho e lazer. Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Ora, comprar um campo nunca foi pecado. Não há nenhuma condenação de que fosse dinheiro de suborno, não.
Se ter coisas fosse pecado, alguns de nós estaríamos encrencados. A questão aqui é a seguinte: não é pecado comprar um campo. Não é pecado sonhar com uma vida financeira estável, porque talvez isso tenha trazido você à América. Ter uma casa no Brasil, um futuro melhor, não é errado nada disso. Você não pode apenas deixar que isso roube de você o melhor de Deus. Porque a partir do momento que a casa lá em Valadares, que o apartamento lá em São Paulo, impedem a minha intimidade com Deus, se torna um pecado. A partir do momento que eu não tenho mais intimidade com Deus, por causa de coisas, estas coisas são pecado. E esta parábola é tão clara, e ela é tão tremenda, que ela vai no âmago, ela vai em coisas, ela vai em circunstâncias, em zonas de conforto, em lazeres, e ela vai no âmago, que é a família. E talvez hajam alguns de nós rastejando na vida espiritual, não é porque roubou, matou, mas é porque simplesmente estão permitindo que os campos estejam roubando, sugando de você uma verdadeira espiritualidade, de tal maneira que haja a necessidade de fazer part-time, overtime, e aí não sobra tempo para palavra, para comunhão, para intimidade. E se eu não gasto tempo com Deus, eu jamais terei intimidade com Ele. Qual foi o pecado de Adão? O adultério? Foi por isso que ele foi expulso do jardim do Éden. Não tinha ninguém para ele trair. Só tinha Eva. Mesmo que ele quisesse adulterar, ele não. Qual foi o pecado de Adão? Foi roubo? Não. Eu descubro que pecado é muito mais abrangente do que aquilo que eu imagino. Que pecado é substituir a vontade de Deus pela minha. Porque esse foi o pecado de Adão. Ele substituiu aquilo que Deus havia dito por aquilo que ele achava que tinha que ser. E aí a coisa estreita. Não porque todo mundo faz assim, todo mundo tem que agir dessa maneira, e eu me esqueço que todo mundo vai para o inferno e é perigoso eu ir junto. A questão aqui não é ter um campo ou deixar de ter um campo. A questão aqui é fazer com que o campo atrapalhe o convite à ceia. Não estou falando de ceia, do culto de ceia, estou falando de intimidade, de banquete, de vida espiritual, de abundância espiritual. Porque alguns dos senhores que estão aqui esta manhã, e permita-me, se precisar eu assino embaixo, que Deus tenha misericórdia, mas alguns irão para o inferno, porque não tiveram tempo para Deus. Não estão experimentando o banquete, e na verdade não estão experimentando nem hot dog. Estão comendo o pão que o diabo amassou. E vem para a igreja, às vezes não é pelo prazer de adorar a Deus, é com medo de ir para o inferno. Estou pregando como pastor. E essa parábola me diz exatamente isso.
Observe, ele não disse, estou indo para Las Vegas adulterar. Não, eu comprei um campo. Comprar campo não é pecado. Mas quando os nossos interesses por coisas materiais atrapalham ou sobrepõem a minha intimidade com Deus, se torna um pecado. É a substituição do propósito de Deus na minha vida pelos meus propósitos. É vontade de Deus que eu tenha esse carro? É vontade de Deus que eu tenha essa casa? É vontade de Deus que eu viva esse padrão de vida que eu estou tentando viver? Se esse padrão de vida que eu estou tentando viver me imposto pela sociedade, que diz que eu só sou feliz se eu andar num Lincoln, num Cadillac, quem diz isso? Quem disse isso? Mas a mídia me vende isso e eu acabo absorvendo isso, de maneira que eu só me sinto feliz se eu tiver um Cadillac de 150 mil dólares. E aquele Cadillac vai me roubar a vida espiritual, vai acabar com os valores da família. Os filhos podem ir para as drogas e eu posso ir para o inferno. O Cadillac em si não é pecado, mas eu o tornei um pecado. Porque não era plano de Deus para a minha vida. Cada um precisa entender a medida que Deus tem para nós. E eu preciso estar feliz com a minha medida. Porque eu posso ser muito mais feliz de Fusca do que quem anda aparentemente num Cadillac bonito, vazio de Deus. Não estou fazendo apologia à ignorância, nem à mediocridade. Estou dizendo que as coisas deste mundo não podem roubar de nós aquilo que Deus idealizou para a gente. Se você pode andar de BMW, de Cadillac, cheio do Espírito, go ahead! Vai em frente! Agora, se não, vá a pé, mas vá falando língua estranha. Vá em intimidade com Deus, vá fazendo o que você vai andando a pé, mas os demônios vão trocando de lado de rua, porque vem alguém embriagado no Espírito, cheio de Deus na alma. Eu não sei pregar mais claro do que isso. Eu não sei. Eu estou pregando com o coração de pastor. Eu não estou fazendo apologia à miséria. Tem gente que acorda 4 da manhã aqui para poder pagar as contas e ter uma vida melhor. Não deixe o seu trabalho roubar de você comunhão com Deus. Desculpa, eu tenho dificuldade de crer que alguns trabalhos são Deus que nos dá. Alguns é o diabo que traz. Alguns negócios é o diabo que prepara. Para roubar de você comunhão, intimidade. E o que a gente vai levar? Se eu tivesse morrido essa semana que passou, o que eu ia levar? O que eu teria feito? E a próxima pessoa não estava indo para Las Vegas. A próxima pessoa disse: comprei 5 juntas de bois, estou indo trabalhar. Olha para mim.
Não é pecado comprar um campo. Só que o campo pode esperar. O convite ao banquete precisa ser mais importante. O campo não vai sair do lugar. Depois do banquete, amanhã, quando amanhecer o sol, o campo vai estar lá no mesmo lugar. A questão aqui é prioridade. Comprei 5 juntas de bois, estou indo experimentá-los. A questão aqui é que quando o trabalho impede de eu conhecer mais a Deus, o meu trabalho é um pecado. Você já pensou você ir para o inferno por causa do seu trabalho? Pastor, o trabalho é digno. Digno se você souber lidar com ele, senão ele se torna uma maldição na sua vida. Digno se ele não roubar Deus de você. Digno se ele não tirar a paz que excede todo o entendimento. Digno se ele não tirar de você o prazer das línguas estranhas, o desejo de orar de madrugada, de jejuar, de buscar ao Senhor, de estar na sua casa. Se não, permita-me, e se precisar eu assino embaixo, é uma maldição. Por mais digno que possa parecer. E a culpa não é de Deus, é minha, que não soube equilibrar as coisas. E o diabo, quando não consegue levar um homem para o caminho do adultério, do roubo, da sujeira, enrola o indivíduo em nome da dignidade. Trabalhador demais. É? Pois não devia ser mais cheio de Deus. Eu acho que ninguém está entendendo que eu estou fazendo apologia à preguiça. Eu só estou dizendo que cada coisa tem que estar no seu lugar. E eu estou pregando Bíblia. Esses camaradas não saíram com a secretária, esses camaradas não foram para Las Vegas jogar no cassino, eles foram experimentar 5 juntas de bois. Você quer ouvir o que o Senhor tem a dizer acerca deles? E o último, sabe o que o último disse? O último disse assim: vou me casar. Tem coisa mais, quem inventou casamento foi Deus. E agora? Olha como a gente pode pegar as bênçãos e tornar em maldição. Foi Deus que idealizou o casamento. Casei-me, portanto não posso ir. Ei! Alguém vai achar ruim do indivíduo dizer que não vai no nas bodas do rei porque casou? Deus vai. Se atrapalha de se assentar à mesa com o rei? Se atrapalha de viver o melhor do banquete do rei? Eu fiz do meu casamento um pecado. Sabe o que esse texto quer dizer? É que quando o desejo de agradar um cônjuge se torna mais importante do que minha submissão a Deus, eu fiz do meu casamento um pecado, por mais digno que ele possa parecer. Acho que é melhor a gente parar por aqui, que a coisa está ficando feia, não? Por isso que a gente tem que cuidar muito onde a gente congrega. Pastor que a gente tem. O que a gente ouve. As igrejas por aí estão morrendo de fome de palavra, de mensagem, de conveniência, de oba-oba. Eu não quero absolutamente estou muito longe. Mas eu ainda dobro o joelho e sinto Deus. Eu ainda sei quando Deus fala comigo. Eu ainda me apavoro
como estava no consultório do médico, para receber o teste do Covid, perdi mais de 30 amigos pastores, eu podia ser mais um. Mas eu estava lá, e o médico saiu, e eu chorei dentro do consultório, pensando na minha esposa, nos meus filhos, e disse: eis-me aqui, ele vai voltar daqui 10 minutos com o resultado. E quando ele chegou para mim e disse: o senhor testou positivo, eu experimentei como se fosse um cobertor que desceu quente do céu e colocou sobre os meus ombros, e eu experimentei uma paz tão grande que eu tive vontade de falar língua estranha dentro daquele consultório. E a partir daquele momento eu não reclamei, eu não abri a boca, está aí minha esposa para dizer, eu só adorei a Deus, glorifiquei ao Senhor, porque eu sei que a minha vida está na palma da mão de Deus, que nada me acontece sem antes passar pelo filtro da sua vontade, e que ainda que eu ande pelo vale da sombra e morte, isso não pode ser teórico, isso tem que ser prática. Eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso não tem preço, isso não tem preço, isso não tem preço. Eu não sou melhor do que você. Qualquer um pode experimentar isso. A questão é que lugar que Deus ocupa na vida da gente. Vamos terminar. Se estas coisas boas, terreno é coisa boa, juntas de bois é coisa boa, casamento é coisa boa. Se essas coisas boas se tornam empecilho para participarmos de coisas melhores que Deus tem para nós, então essas coisas são necessariamente ruins, por melhores que elas possam ser. Vamos terminar. E aqui me dói a cabeça de ler o que eu vou ler. Porque ouça o que Jesus diz acerca destes homens. Eles não adulteraram, eles não mataram, eles não roubaram, eles não ludibriaram a esposa, ninguém. Sabe o que diz o texto? As respostas tão educadas que eles deram, (14, 24). Eu vos digo, palavras do Senhor, nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum. Aqueles que têm a Cristo quando podem. Aqueles que não têm a Cristo quando podem. Aqueles que não têm a Cristo quando podem, não o terão quando quiserem. Eu não sei, estou conversando com você, eu já fui evangelista. Meu propósito aqui não é fazer você dar glória, rodopiar. Quero que você saia daqui essa manhã. Será que eu estou vivendo tudo aquilo que Deus tem? Porque essas coisas, essas juntas de bois, às vezes, além de roubar de nós o melhor de Deus, elas nos trazem vaziez, insatisfação. Porque por si só elas não dão sentido à existência. Por mais de raça que seja esse boi. Nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Talvez esses indivíduos esperassem um novo convite, um novo banquete, mas não aconteceu.
O banquete era esse. A hora de se alimentar era essa. Eles não quiseram. Eis que vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Os pastores que trabalham comigo aqui pregam mais bonito que eu e não dão pancada assim igual eu dou. E se essa pancada acordar você para ser mais cheio de Deus, receba. Porque meu desejo é que você viva o melhor de Deus. Olha o que eu escrevi aqui ontem à noite. Eles foram barrados para o banquete. Não entrariam no banquete. Não por causa de pecados sexuais. Não por causa de drogas, alcoolismo. Simplesmente porque priorizaram o temporal no lugar do eterno. É interessante, nós terminamos, que há na continuidade desta parábola menção de drogados, de prostitutas, de cafetões, de alcoólatras, de assassinos e ladrões. Verdade, existe. Porque quando os dignos não quiseram, o dono do banquete disse, já que os dignos não querem, então tragam os indignos. Saiam pelos campos e valados e procurem cafetões, prostitutas, procurem drogados, procurem bêbados, procurem bandidos e tragam-os para que a minha casa se enche. Muitas lições poderíamos tirar aqui, não o faremos hoje. Mas a verdade é a seguinte, se eu não quiser, Deus vai colocar alguém no meu lugar que vai querer. A oportunidade é minha. O privilégio é meu de viver o melhor que Deus tem para esse tempo. Agora, se eu não quiser, talvez uma prostituta que esteja no pecado vai cultuar melhor do que eu, vai vir mais na igreja do que eu, vai dizer mais aleluia do que eu, vai adorar mais do que eu, vai atrás das almas mais do que eu, vai valorizar, é porque eu, doutor, pastor, reverendo, me ludibriei com as aparências e vai ficar fora. E aí os indignos vão entrar no lugar, mas a casa vai estar cheia. O sacrifício de Jesus não vai deixar de ter o seu devido efeito. É por isso que há pessoas também, não só na vida espiritual, que é o que eu estou pregando, mas também na vida ministerial. Há Billy Grahams que enterraram seus ministérios. Há gente que era para ser um tocha de Deus na terra, mas os bois roubaram, os campos ludibriaram, o casamento acabou. Aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós nesta manhã. Uma coisa eu tenho certeza absoluta. Deus falou nesta casa. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se você não é mais crente, mais cheio de Deus, a culpa não é da igreja onde você congrega, porque as pessoas estão procurando igrejas que façam aquilo que elas deveriam fazer. Que Deus nos desperte nesta manhã, que a gente coloque o relógio de madrugada para despertar, que a gente acorde cedo para ir para o trabalho, mas que a gente coloque limites e diga, é tempo de palavra, é tempo de me alimentar de Deus, é tempo de torre de oração, é tempo de estar com a família, é tempo de exercer o sacerdócio dentro da minha casa. Eu não vou perder a minha família para o diabo, eu não vou deixar que o diabo bagunce com a minha casa.
Não adianta ter 5 carros na garagem e o filho no inferno. Erabaia, soube, acaba chamando que eu suba. Curve a sua cabeça. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Fica em pé comigo. Vamos tirar 3 minutos de oração. Pode apagar as luzes. Oh, eu sinto Deus aqui esta manhã. Aleluia. E talvez alguns de nós estejamos tão maus que não sintamos a nossa própria miserabilidade. Talvez não enxerguemos esta manhã o nosso próprio perigo. Mas se você puder dizer misericórdia de mim, Senhor. Não deixa que os campos, não deixa que as juntas de bois. Obrigado pelo trabalho que eu tenho, mas me dê sabedoria para poder torná-lo bênção em minha vida e nunca maldição. Obrigado, Senhor, pela vida profissional. Obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade de ganhar dinheiro num dos países mais ricos do mundo. Obrigado, mas não deixa eu tornar isso em maldição na minha vida. Não deixa isso roubar o melhor que o Senhor tem para mim. Me dê sabedoria, Pai. Não deixa que o diabo me ludibrie. Porque já que ele não conseguiu me levar para as drogas, já que ele não conseguiu me levar para a prostituição, já que ele não conseguiu me levar para coisas erradas, então ele vai tentar usar coisas dignas para que eu me sinta vazio, sem brilho, sem comunhão. E você tem a obrigação de viver o melhor de Deus. Você tem a obrigação de viver o melhor de Deus. Há muito mais para você. Há muito mais para você. Deus tem mais do que você está experimentando. Há um mundo espiritual esperando por você. Há um banquete de Deus. Oh, aleluia, que nenhuma junta de bois pode te dar aquilo que Deus quer entregar nas suas mãos. Nenhum campo que você possa adquirir pode te dar a alegria que Deus pode te dar. Você pode acreditar nisso esta manhã. Não há fazendas, não há apartamentos, não há carros que possam te dar aquilo que Deus quer colocar na tua mão. Peça sabedoria, aleluia. Você que eu mando a chura, não deixe os bois roubarem, Senhor. Não deixe os campos, não deixe nem mesmo a família que é tão digna. Oh, não deixe que nada roube aquilo que tu tens sonhado para nós. É tempo de avivamento, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de comunhão. Não deixe o Covid roubar de nós o que o Senhor tem. Eu não tenho dúvida que por detrás do Covid há uma onda de Satanás trabalhando nos lares, nas mentes, enfraquecendo vida espiritual, de gente que deveria estar na tua casa nesta manhã, mas está acovardado pelo Covid, com medo dentro de casa. Que saia esse espírito de miséria da sua